E aí pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme e eu posto vídeos aqui no The Masked Drummer. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o canal, sobre meu equipamento, sobre a minha ideia aqui de, de postar vídeos no canal. Bora lá! A minha história com a bateria começou quando eu era pequeno ainda, eu devia ter uns 4, 5 anos. A minha família morava numa casa e me deram de aniversário ou Natal, eu não me recordo, uma bateria daquelas pequenininhas de criança, de brinquedo, né? Não se pode dizer que é uma bateria aquilo, mas é uma bateriazinha de brinquedo e eu adorava aquela bateria, só que bateria faz barulho, né? Logo em seguida que eu adquiri essa bateria, a minha família se mudou para um apartamento. E para minha infelicidade e a felicidade dos vizinhos, a bateria ficou na casa. Ou a gente doou, não sei que enfim levou aquela bateria. Desde então eu fiquei com aquilo na cabeça, de porra, eu queria uma bateria, quero tocar bateria e tal. E eu tocava. Minha mãe e minha avó me colocaram no piano, na aula de piano. Depois foi para violão, só que eu queria guitarra, queria baixo e tal, mas no fundo eu queria bateria. No final das contas, em 2004, finalzinho de 2004, a gente se mudou para Brasília e eu conheci uma galera que tocava instrumentos e tal e queria baterista. Eu acabei aceitando o cargo de baterista. Eu fazia em casa, eu comprei umas baquetas da Master, que era uma baqueta. Não. Era uma baqueta que ia mais ou menos até aqui o tamanho. O tamanho dessa baqueta ia mais ou menos até aqui. Era grossa, pesada, não tinha toque nenhum. Era uma droga aquela bateria, aquela baqueta. Só que eu tinha ela e eu ficava em casa fazendo air drums. Colocava a música no último volume, isso em volta ali de 2001, 2002. Eu colocava a música no último volume e no meu quarto me trancava, que eu morria de vergonha disso. E minha mãe adorava, minha avó também. E eu colocava a música no último volume e ficava fazendo as drums lá. Isso e sempre marcando aula experimental. Na época a aula de bateria era caro, era R$ 100, sei lá, R$ 150 por mês. Que hoje em dia isso não é nada, não seria nada, né? Mas vivia marcando aula de experimental de bateria, todo ano eu marcava uma pelo menos em cada escola. A primeira música que eu toquei mesmo assim na bateria foi o refrão de Chop Suey, do System of a Down, que não é nada difícil, é uma coisa bem fácil, uma levada bem fácil de fazer na verdade. Mas eu me achei o cara fazendo aquela levada e acabei. Só que óbvio que minha família não queria que eu entrasse na aula. Não é que elas não queriam, não é que eles não queriam que eu entrasse na aula, eles não queriam que eu tivesse a bateria. Mas acabou que não adiantou nada. Até certo ponto da minha vida eu fui autodidata, que necessariamente, assim, na minha humilde opinião, necessariamente a pessoa precisa saber o mínimo do instrumento para tocar bem ou para evoluir. Eu não sou um baita de um baterista virtuoso, eu tenho noção disso, mas eu estudo para isso. Agora eu vim para Brasília, teve uma banda e tal, que eu
eu montei com os amigos e a gente resolveu fazer. E eu resolvi ir pra bateria. Na verdade eu ia pra guitarra, só que eu descobri que eu sou um bosta na guitarra. Instrumento de corda, na verdade eu sou um merda. Então eu resolvi ir pra bateria. A música basicamente era Shop Sentes. E Smells Like Teen Spirit. Em 2005 ou 2006, se eu não me engano, eu não me lembro agora, entrei na aula de bateria, ali aqui em Brasília mesmo, no Sudoeste. Tinha um professor chamado Fábio Silveira, e eu queria tocar death metal, black metal, metal, Iron Maiden, essas coisas, e ele queria me ensinar samba e Beatles. Daí, mas, pô, enfim, aí... Mas ele tinha um pedal duplo, que era pesado pra caralho na época, e eu pedi emprestado, ele emprestava e tal, ele foi um bom professor, hoje em dia eu admiraria ele. E aí, por aí foi, eu fiquei um tempão sem fazer aula, tava só tocando em banda e tal, só que tu acaba estagnando, né? Tu necessariamente tem necessidade de fazer aula para evoluir, para não estagnar, para conhecer coisas novas, tal. A minha história na bateria é basicamente essa. Hoje em dia eu toco numa banda chamada Híbrida, que a gente faz muito show ali no Gama, aqui em Brasília. Mas se quiser contratar a gente, deixa um comentário aí. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal. É isso aí. Valeu, falou!